Então, A nossa outra aula. Na aula passada a gente tinha visto a metodologia de executar a consulta com um maisinho e o outro método utilizando a palavrinha join, né, com as terminologias left e inner. O que eu não comentei com vocês é que essa terminologia aqui ela é a mais antiga, ela é considerada padrão tradicional, tá? Ela é da normativa SQL 889, né? E temos aqui um outro padrão, que é o padrão ANSYS, 92, né? Ela é a mais atual, praticamente todos os bancos de dados aceitam essa normativa. Essa normativa aqui, eu nunca testei na verdade em todos os bancos, mas eu só vim conhecer ela dentro do Oracle, no Firebird, no PostgreSQL ou em outros bancos nunca cheguei a utilizar, mas essa normativa eu acho que ela só existe no Oracle, se eu não me engano bem. Posso estar enganado, tá? Mas acredito que essa normativa só funciona no Oracle. Essa normativa aqui de baixo, diferente que essa daqui, a gente pode ficar trocando maisinho de um lado para o outro, e o banco de dados fazer a consulta para a gente. Esse método aqui a gente é obrigado a utilizar essas palavrinhas aqui para ver o que significa cada uma delas, No banco de dados Oracle a gente tem aqui o inner join, o left join, right join, full join e o cross join, tá? Cada palavrinha dessa daqui faz uma coisa diferente para o banco de dados, e o banco de dados vai te entregar o dado de diferentes formas para vocês, tá? Na aula passada a gente tinha visto o plano cartesiano, no Oracle isso é chamado de cross join, Existe duas formas de fazer o cross join, A gente até chegou a ver o plano cartesiano na aula passada, onde a gente colocou aqui, ó, o comandinho aqui com a tabela vamos pegar aqui a tabela 1 e a tabela 2 aqui, e a gente tinha executado isso daqui, isso aqui tinha gerado um plano cartesiano pra gente, misturando os dados das duas tabelas, Mas eu não mostrei para vocês como é que faz isso no padrão SQL 92, tá? E isso se chama cross join, Então, vou fazer o mesmo comando que está aqui. Esse daqui eu vou considerar que ele é o... Antes disso, eu vou explicar para vocês. Esses dois tracinhos que eu coloco aqui é uma forma de colocar um comentário. Ele não vai ser executado como um comando. Isso funciona basicamente em todos os programas de SQL que vocês tiverem. Tá? E eu posso colocar aqui um comentário, ele não vai ser interpretado como um comando. Eu posso escrever qualquer coisa aqui e mandar executar. Veja que não vai dar defeito nenhum, porque ele só serve para comentar. Então eu vou comentar que esse aqui é o padrão de SQL 89, tá? E vou escrever o outro padrão aqui que vai fazer a mesma coisa com esse dado, ó, from. Vou até colocar com o mesmo texto aqui da mesma forma, que é para não confundir vocês. Então vem aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a tabela número 1. E aí eu quero fazer a mesma coisa que esse daqui, só que no mesmo padrão que esse aqui de baixo, descrevendo com join. Como é que eu faço? Você vai escrever aqui a palavrinha cross join e vai escrever o nome da tabela que você quer, ó, table 2, tá? E vai executar aqui pra gente a consulta. Veja, ó, que ele produziu o mesmo resultado, tá? Eu tenho um outro conector aqui de banco de dados que eu mesmo produzi, e ele é legal porque ele permite a gente enxergar os dados, os mesmos dados, da mesma forma, só que de uma forma onde a gente possa enxergar os dois dados ao mesmo tempo. Eu vou utilizar essa ferramenta a partir de agora, porque vai servir para a gente acompanhar os resultados do banco de dados da mesma forma, e dar aí um resultado para a gente em termos comparativos de resultado, tá? Vou esperar ele abrir aqui a conexão. Abriu a conexão. Vou conectar aqui no banco de dados. Conectou. Bom, esse mesmo comandinho aqui que a gente está executando, tá? Vocês vão poder executar aqui como eu já executei. Só que essa ferramenta aqui, ela só permite executar um de cada vez. Essa ferramenta aqui, ó, se eu colocar uma barrinha aqui, ela vai me executar os dois comandos e vai me mostrar em resultados. Tá? Eu vou executar a query.
E veja, ó, que os dois comandos, ó, esse aqui é o primeiro comando e esse aqui é o segundo comando. Veja que os dois trouxeram absolutamente o mesmo dado, tá? E no mesmo tempo, tá? Lembrando que nesse mesmo tempo não é exato, né? Esse aqui ele acabou gastando mais tempo de consulta, né? Ele gastou 208 milissegundos para carregar. E na normativa nova ele gastou apenas 0,02 milissegundos para executar o comando. Vou executar de novo para ver se não é algum outro probleminha de carga. Vocês veem aqui que é muito mais rápido executar pelo segundo comando, mas eu acho que como deve ter um comando em cache, né, ele deve ter armazenado já esse cruzamento dentro do banco de dados, por isso que cada um acaba saindo um pouquinho mais, mas aqui parece que estabilizou já o cache, ó. Como vocês podem ver, usando a normativa nova, ele acaba saindo até um pouquinho mais rápido que o outro, tá? Então a gente viu aqui que esse aqui é o equivalente, os dois comandos têm a mesma equivalência, né? Esse daqui é o SQL, como a gente tinha explicado aqui, esse aqui é o padrão de 89, né? E esse outro aqui é o padrão de 92. Então vamos colocar aqui no comentário, ó, padrão de 92, tá? Então isso daqui gera um plano cartesiano e esse aqui também gera um plano cartesiano. Vou colocar aqui para vocês, plano cartesiano. Comentários, ó. Isso aqui gera um plano cartesiano, tá? Esse que a gente viu aqui é o cross join, que é o equivalente a isso aqui na norma antiga, tá? Nós agora vamos fazer aqui mais um outro comando, tá? Que é o left, né? Select asterisco, vou colocar aqui from produtos, e aqui vamos colocar uma outra tabela que é de marcas, inner join marcas, tá? Vou ensinar outro truque para vocês aqui, que é o uso de alias. Eu posso dizer um apelido para esses dois, para não ter que ficar escrevendo esses nomes grandes que a gente acaba escrevendo na hora de fazer o join. Mas vou colocar sem alias primeiro, depois vou explicar com alias para vocês. Ou melhor, vou colocar uma aula só de alias para vocês entenderem. Tá. Bom, vou colocar aqui agora a união dos dois dados, né? Esquecendo de colocar os dois na mesma terminologia. Vou colocar aqui marca, tá? Vou colocar aqui o where produtos ponto cd marca, que é igual a marcas ponto cd marca. Vou colocar aqui um asterisco aqui, porque eu não sei o nome dos campos. Vamos executar aqui. Ele diz para mim que não existe marca. Vou colocar aqui se é marcas, não sei se está no singular ou no plural. Executou. Então existe aqui. Do outro lado lá vai ter o dado da outra e chama marcas o nome do outro campo. Então vou colocar aqui produtos ponto cd marcas e o outro é o marcas ponto marca. Acho que era isso que é marcas plural. Vou executar aqui a consulta. Funcionou. Esse cara aqui tá na norma. Esse aqui é o mesmo que o inner join, tá? Vou colocar aqui agora uma representação dele na norma nova. Então vai ficar escrito marcas ponto cd marcas igual a marcas produtos ponto cd marcas, e aqui a gente vai escrever do mesmo jeito, produtos ponto cd marcas vírgula marcas ponto marcas, tá? Vou colocar aqui que esse aqui é o inner SQL 89 e esse aqui é o mesmo inner
SQL de 92. Vou colocar aqui a barrinha aqui, ó, que essa ferramenta permite executar os dois comandos. Vou executar aqui. Eu vou diminuir a quantidade de dados que traz nos dois para a gente poder fazer um comparativo. Tá? How num menor ou igual a 10 e aqui também um how num aqui menor ou igual a 10. Vamos rodar. Veja que os dois trouxeram os mesmos dados, tá? Então a gente tem aqui que o inner é um cara que vai trazer somente se existir dados do outro lado, tá? O inner join, ele ligou a tabela produtos com a tabela marcas, né, nos campos de marcas. O que acontece? Se o campo de marca da tabela produtos não tiver preenchido, não vai trazer nada. Tá? Então ele só vai trazer aqueles que têm amarração entre os dois. Se tiver nulo, como eu mostrei já na aula passada, não vai trazer. Tá? Então aqui a gente vai ver dados, ó, que é onde somente existe a marca, né? Vou até colocar aqui mais uma coluna aqui. Deixa eu abrir aqui a tabela aqui. Chama nome produtos, eu acho. Que é pra gente entender aqui melhor. Pegar aqui nome produto. Eu vou colocar aqui produtos ponto nome produtos. No de cima aqui também eu vou colocar o mesmo dado, tá? Pra gente poder entender um pouquinho melhor. Tá, bom, como vocês podem ver aqui, ó, trouxe o mesmo dado, né? Mas o campo marca tá preenchido, por isso que ele trouxe aqui pra gente a marca, tá? A gente vai ver agora, eu vou copiar o mesmo comando, tá? E vou trocar agora que a minha marca não é mais obrigatório. Então eu vou colocar aqui um maisinho desse lado. E desse caso aqui, como eu quero trazer o mesmo tipo de dado, eu vou colocar um left no lugar aqui do comando. Tá? E vou executar aqui left. Tá? E vou executar os dois comandos também. Veja, ó, que os dois também trouxeram o mesmo dado, né? Mas como a marca não está preenchida, não traz aqui, o código da marca não está preenchido, ele não traz aqui para a gente a descrição da marca. Veja que os dois comandos trouxeram absolutamente o mesmo dado do mesmo jeito, tá? Se a gente executar isso aqui lá na ferramenta do SQL, né? Que é essa ferramenta aqui, vou colocar ela aqui. E executar esses mesmos comandos, como ele não tem o mesmo recurso que essa ferramenta do Raptor aqui, que mostra os dados nas duas, ele separa por aba. No de vocês ó, vai ter o resultado da consulta número 1 aqui, ó, veja que não tem o código preenchido, não trouxe nada. E aí na outra aba ó, é o outro comando que foi executado, né, também não trouxe nada aqui no campo marca e também não trouxe a marca aqui, tá? Vocês veem que essa ferramenta aqui ela é mais legal aqui para trazer dados e a gente poder comparar resultado do que a outra que separa por aba. A gente acaba tendo que trocar aqui as abas e não dá para comparar os dois dados de forma visível. Então eu vou estar só usando essa daqui para vocês entenderem melhor. Tá? Bom, em contrapartida, eu também posso ter o contrário. Né? Eu posso ter o dado da marca preenchida, né, lá do outro lado, mas não ter nada aqui de produto marcado nessa aqui, que a gente seria o Right Join. Então vou pegar aqui, ó, nos comandinhos. Deixa eu até copiar aqui pra gente ir seguindo conforme tá na tabelinha ali. Vou colocar aqui em cima. Então a gente já fez o Inner Join, a gente já fez o Left Join e agora a gente vai fazer o Right Join.
no right join, tem aqui o left, right, os dois são right, vou colocar aqui right, e esse maisinho aqui desse lado vai migrar para esse outro lado aqui. Ele é sempre na frente da coluna, tá, pessoal? Tá, vocês notem aqui que eu coloco sempre na frente da coluna. Então agora o que vai deixar de ser obrigatório é a produtos, né? Quer dizer, a marca desse lado da produtos, né? Então por isso que desse lado aqui eu coloquei right desse lado. Vou executar o mesmo comando agora e vamos ver o resultado. Veja, ó, que como o outro lado da marca é preenchido, ele priorizou os que tem preenchimento deste lado. Você viu que já não traz mais aquele dado. Se eu executar os dois comandos aqui, ó, comparando o right com o left, ó, vou executar aqui, acho que vai dar pau porque eu não coloquei a barrinha aqui. Isso mesmo, deu pau. Vou colocar aqui a barrinha aqui pra gente poder comparar os dois. Ó, veja que nesse daqui, ó, não estava preenchido, então ele não priorizou. Você veja aqui, ó, que esses dois aqui tinha, ó, veja que os dois aqui estão aparecendo. Por quê? Ele priorizou trazer os dados que tem interligação, mas como a gente colocou o right, ele falou assim, ó, é para priorizar só os dados que contém dado da outra tabela do outro lado, tá? Então ele acabou trazendo aqui pra gente isso aqui. Eu vou pegar aqui no Google aqui uma tabela aqui, ó. Isso aqui são tabelas de dados que tem representatividade do que cada comando faz. Então vocês veem aqui, ó, que o left priorizou o dado da esquerda, que é esse A vermelhinho aqui, né? O B, ó, o B ele só vai trazer, né, o que os dois têm interligação, que é a parte dessa interligação vermelha aqui do meio. O right, ó, como vocês podem ver aqui, o right join, ele prioriza o dado que está do lado direito, ou seja, do lado B, e os dados que os dois, né, contemplam em união, né? O que a gente vai ver agora é um outro comandinho. Vamos lá para outro comandinho, que é o full outer join, né? Então vamos passar aqui agora copiando o mesmo comando e a gente vai colocar aqui o full. Se trocar aqui, pegar aqui, vamos ver se na tabelinha aqui tem aqui uma representação do que representa o full outer join. Então temos aqui, ó, o full join, ó. O full outer join, ele prioriza o que? Tudo com tudo, né? Ou seja, se tiver lado do A, do lado B, do lado A traz, se tiver dado do lado B traz, e se tiver dado de interligação entre os dois traz, tá? Nesse comparativo aqui, veja que ele colocou dos dois lados, ó, né? Ó, é o mesmo comando full outer join. Você fala assim, Paulo, o que mudou nesse caso aqui? É que nessa consulta aqui que está trazendo o lado de A e o lado de B, mas não está trazendo a interligação dos dois, é que ele falou assim, ó, caso tiver nulo, ó, is null, né? Ou is null, né? Ele não quer que traga os dados, né, que estão nulos desse lado, né? Ou seja, somente os que estão nulo, né? Ou seja, que não tem interligação entre os dois, né? Se ele quisesse trazer só o que tem interligação entre os dois, ele colocaria is not null, né? E aí o que? O A seria apagado, o B seria apagado e só traria a junção dos dois, tá? No exemplo aqui de cima, ele também faz a mesma coisa, né? Ele usa aqui um inner join, ó. O inner join traz só o que os dois têm cruzamento, né? Ou seja, se não tiver A e se não tiver B, não vai trazer. É só os que têm união entre os dois, né? Então, lá na tabelinha lá, quando eu colocar aqui esse full outer join aqui, né, ele vai trazer tendo dado dos dois lados. E como é que é a representação dele? É o maisinho dos dois lados, né? Ou seja, nenhum dado é importante. Se tiver tudo, traga, né?
Então, vou executar aqui o footer join. Deixa eu ver aqui. Deu de errado. Ela só pode fazer referência a uma unidade externamente. No Oracle com maisinho, né? Esse aqui que executou aqui, ó, que é o padrão da SQL 92, né? Só de colocar a palavra footer join, vocês notaram aqui que trouxe dado, né? No de cima aqui não trouxe, porque eu coloquei aqui um maisinho entre os dois, né? E ele fala assim, ó, Paulo, você não pode executar maisinho de um lado e maisinho do outro. Por quê? Porque ele fala assim, ó, um predicado só pode fazer referência a uma tabela unida externamente. Vamos olhar aqui na documentação da Oracle, né? Você vê aqui que ela tem o padrão do cross join, mas eu não vi se ela tem aqui do footer join, né? Nos dois padrões. Deixa eu ver aqui, ó, padrão de 92. No padrão de 92 eles não tem suporte a segunda norma, ó, não tem suporte a footer join, né? E no padrão de 92 já passou a ter o footer join, né? Ou seja, no padrão antigo não tem como trazer os dados das duas tabelas se não existirem, tá? Então nesse caso a gente não vai conseguir fazer o footer join no padrão de 89, tá? Ao meu ver, ele deveria poder fazer, né? Já que eu estou colocando um maisinho aqui, que seria o equivalente, né, a ele. Mas no Oracle antigo não permite. Então a gente só vai conseguir executar o footer join no padrão novo, tá? Então nós vimos aqui já cross join, full join, right join, left join e inner join, né? Lembrando aqui pra gente, né, que o left vai priorizar o do lado esquerdo, que é o Azinho. O lado B somente vai trazer os dados do que existir, tá? Se eu colocar também um is null, né, ele vai priorizar somente o que existe do lado de A, não vai trazer o que existe do lado B. O right join vai priorizar os dados que estão do lado direito, que é o B, né? E também os dados que estão interligados entre A. Já o nosso footer join vai trazer dados interligados entre A, dados ligados entre B e dados interligados entre si, tá? Se eu falar aqui para ele que eu quero somente os nulos, ou seja, que não possui interligação entre os dois, ele vai priorizar dado de A e dado de B, e o que os tem dos dois do meio não vai trazer. Vamos fazer esse exemplo aí. A gente não vai conseguir fazer full join no padrão antigo, ou seja, não existe, né, nesse padrão. E nesse aqui existe, tá? Então eu vou copiar aqui o nosso full join, e a diferença aqui, ó, é que eu vou colocar agora assim, ó, as marcas, né, ou seja, produtos.cd marcas is null, né? Ou seja, eu quero que traga os dados para mim da interligação entre os dois, mas eu não quero que traga os que tem as marcas interligadas. Vamos rodar o comandinho para ver como que vai ficar. Ele puxou a coluna aqui pro lado. Deixa eu tentar puxar aqui pro lado para ficar melhor. Então vamos lá. Como eu falei para ele que eu queria priorizar os dados que não tinham interligação entre si, ele trouxe aqui da tabela primeira, ó, veja que ele trouxe todos os dados, e depois ele vai trazer o que existe lá na outra tabela. Ó, aqui agora, ó, só, ó, olha como é que ficou lá no desenho. Vamos pegar aqui o desenho aqui, vamos colocar lado a lado aqui, ó. Oh, miséria, puxei aqui a tabela errada. Ó. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, a gente ter essa observação de dados. Veja, ó,
Deixa eu diminuir aqui também. Pronto, assim ficou melhor. Veja, ó, que nesse exemplo aqui, quando eu coloquei o is/no, veja que ele trouxe os dados de uma tabela desse lado e o dado dessa outra tabela aqui. Então, vou dar um print aqui pra gente fazer uma rasurinha aqui. Então, veja que quando eu coloquei a palavrinha is/no, né, que é essa palavrinha que tá aqui, ó, né, que é essa palavra que eu coloquei aqui, ou seja, eu falei para ele que eu não quero que traga os nulos, né? Vamos voltar lá no nosso print. Ele falou assim para mim, eu quero que traga o dado de lado A, que é esse aqui. Vou colocar aqui uma linha verde aqui, ó. Esse aqui é o lado A. Então, esse dado que está aqui é o que está do lado A. Vou colocar uma linha verde aqui. Tá? E ele também trouxe para a gente os dados que existe no lado B, ó. Que é esse cara que está aqui, ó. Em azul. Né? Então, a gente teve a visão, ó, que não tem dado nenhum aqui, ó. Está em branco desse lado. E desse outro lado aqui está em branco. Justamente porque a gente colocou um is/no, né? Então, o left, ó, a gente também tem uma visão do left, ó. O left é o lado verde, ou seja, priorizou os dados desse lado, né? E o right prioriza os dados desse lado. O full outer join é uma mistura dos dois, né? Como a gente pode ver na imagem, né? Como eu peguei e falei para ele assim, ó, esse dado aqui que eu vou rasurar aqui de cor de rosa aqui do meio, ó, que é esse dadinho, vou até pintar ele aqui melhor. Deixa eu pegar aqui nessa, aqui, ó, esse dado aqui que está em rosa aqui, ó, ele não deve ser trazido. Então, como nos dois, né, a gente colocou o is/no, não vai trazer nem desse lado e nem desse lado, tá? Então a gente teve aí uma visão aí de como executar os comandos nos dois padrões e também descobrimos que o full outer join não existe lá do outro lado, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí no vídeo para dar um apoio pra gente, o canal tá começando. Também se inscreva aí no canal, ajuda o canal a crescer também um pouquinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vai ter mais outras aulas aí, tá? E até a próxima.